Sempre digo que a gente tem vivido tempos de trevas, uma época em que a mentira não causa mais vergonha. Trair alguém não é mais um problema. E a incoerência virou estratégia para se conseguir aquilo que você deseja. Eu não sou um canal de notícias, mas eu gosto de usar eventos recentes para ilustrar aquilo que eu sempre tenho dito, que não é uma simples questão de crise de comportamentos, mas uma falência moral da sociedade, ou pelo menos de metade dela. E essa semana nós tivemos a treta da Juliana com o Danilo Gentili, o caso dos passaportes alaranjados, polícia queimando cruz em ritual noturno, denúncias de discriminação de sexo, raça e gênero no BBB. E, se não bastasse, a Netflix resolveu anunciar sua nova versão de Crônicas de Nárnia, onde Aslan, o leão cuja história me fez chorar quando era criança, agora não é mais um leão, mas uma leoa. E esse último caso me lembra uma cena de Apocalipse Now. Esses selvagens nunca desistem. Quanto ao caso da Juliana Oliveira, ao tentar envolver Danilo Gentili na sua acusação, Juliana distorceu os fatos e quando ela foi confrontada com a verdade, ela não se importou nem um pouco com isso. No meu entendimento, não se importar em distorcer a verdade é ainda mais grave do que a própria mentira em si, vocês me entendem? Juliana acusou Gentili de ter se omitido em ajudar ela por ela ser negra e pobre, insinuando que, se fosse branca e rica, a atitude dele teria sido outra. Mais tarde, depois de que ele divulgou provas de que ele sim apoiou a Juliana, ela reclamou de se sentir exposta por causa dos áudios. Áudios que defendiam a integridade do homem, cujo caráter ela colocou em xeque. Entendem que loucura isso? Quer dizer, eu te acuso de algo, você se defende e eu reclamo que eu estou magoado por isso. E isso revela não somente imaturidade, mas desonestidade. Esse é o ponto. E é o que eu sempre digo, nós estamos diante de uma cultura que perdeu completamente as suas referências. E a mentira deixou de causar constrangimento. Antigamente, ser flagrado em mentira ou ingratidão era motivo de vergonha e agora virou parte do jogo. Porque o importante é vencer as narrativas e não viver a verdade. A amizade, ela é descartável. A verdade é irrelevante se ela não atender os seus objetivos. É a era do vivo eu e dane-se o resto do mundo, a lógica e a verdade. Outro ponto é um ponto polêmico, mas ela acusou o Otávio Mesquita de estupro por conta de um toque sem consentimento. E eu não estou diminuindo a questão do assédio, mas é irresponsável você tratar ambos como se fossem sinônimos. E a falta de objetividade na utilização das palavras e a sua consequente banalização, isso é o que a gente mais tem visto por aí hoje em dia. É um desrespeito com as mulheres que realmente sofreram esse tipo de violência. E essa é uma prática tipicamente esquerdista. Confundir o real significado das palavras. E isso foi muito bem exposto no livro 1984, de George Orwell. O segundo caso é o dos passaportes alaranjados. Duas deputadas brasileiras trans acusam os Estados Unidos de transfobia porque os seus vistos foram emitidos com o gênero masculino. E a reação delas foi chamar isso de violência. Mais um exemplo da banalização dos termos e uso indevido das palavras. E eu não estou criticando aqui nada em relação à identidade de gênero, mas eu estou dizendo que se você usa o termo violência para se referir a qualquer frustração, desconforto ou até mesmo injustiça, o verdadeiro significado da palavra se dilui. E com isso, a verdadeira violência perde a sua intensidade, justamente por conta do seu conceito ter sido constantemente banalizado. Eu já falei agora há pouco sobre isso. Essa confusão proposital de conceitos é uma tática e a esquerda adora usar isso. E a ideia é simples. Ao mudar e confundir o significado das palavras, as pessoas elas perdem as ferramentas para pensar com clareza, dialogar com coerência e argumentar com eficácia e precisão. Esse é o objetivo. E é por isso que pessoas como eu e você, ao observar o discurso dessas pessoas,
A gente não consegue enxergar coerência, sentido, nem lógica alguma. É porque a cabeça deles já fundiu. E o pior é que eles querem fundir a tua também. E não se tratou de violência alguma. Trata-se de um procedimento legal e diplomático de um outro país. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Como será que a Rússia e a China tratariam essa questão dos vistos? Olha o nível. A China, por exemplo, desde 2021, proibiu a presença de homens efeminados na televisão. E o que falar da Rússia, com as suas leis contra a propaganda LGBT? E olha, eu não estou dizendo que eu concordo com isso, muito pelo contrário. A minha questão é por que, que a esquerda não se incomoda com essas políticas? Por que o dedo acusador aponta somente para o Ocidente? E mais, países alinhados com a esquerda nacional que sequer admitem que suas mulheres estudem ou saiam sozinhas na rua. Como você acha que esses países tratariam a questão do visto? Porque se eles aceitam as políticas de Pequim e de Moscou, por que, que vão considerar as de Washington inaceitáveis? Me explica isso. Caso 3, a cruz em chamas. Esse é um assunto quente e eu não estou fazendo trocadilhos. É porque é sério, sério mesmo. Um batalhão da PM grava um vídeo queimando uma cruz em um ritual noturno e, para piorar, como se fosse possível, ainda fazem a saudação nazista. Mais um exemplo de como perdemos completamente o senso. É impossível que em pleno século XXI, com todo o acesso à informação que a gente tem, alguém desconheça o que significa aquela cruz pegando fogo. Agora me diz, como esperar que a polícia não seja acusada em todo o país de racismo, e eu já estou vendo isso no X, se alguns agentes alimentam esse tipo de imagem? E a pergunta é, como é que um grupo treinado, armado, representando o Estado, se utiliza de símbolos que pregam o ódio e a violência? E agora, José? Vai alegar que era uma brincadeira? Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém brinca com aquilo que odeia. Você nunca vai me ver aqui com uma camisa escrita capeta. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E olha, existem 4 símbolos que você nunca deve usar, nem como piada: a cruz em chamas, a suástica invertida, o pentagrama e a foice e o martelo. E é o que eu sempre digo, fora da referência da moral cristã e da filosofia clássica, o resultado é isso aí que a gente vê. Caso 4, Big Brother Brasil, que além de ser chato, virou uma fábrica de discórdia, que a gente vê acusações de homofobia, machismo, racismo, e a gente vê essas acusações não sendo tratadas com seriedade, mas exploradas como isca de audiência. Porque se o programa permite que esse tipo de coisa aconteça sem uma consequência imediata, ou seja, parar o programa, expulsar os envolvidos, denunciar a justiça, então ele está sendo conivente. É a geração de polêmica para a geração de mais audiência. Sabe o que é isso? É uma atitude irresponsável que pode gerar tensões reais do lado de fora da casa. E esse é mais um retrato da nossa sociedade. A institucionalização da baixaria como entretenimento. Por último, Crônicas de Nárnia. Eu não vou nem comentar muito sobre isso. Coitado do C.S. Lewis. Como se ninguém soubesse que Aslan, o leão da história, representa Jesus Cristo. E agora eu pergunto, por que o leão não é mais leão e vai ser uma leoa? Vai querer me dizer que é para dar espaço à mulher? Empoderamento feminino? Eu só vou acreditar nessa história o dia que eu ver um grupo feminista exaltando uma mulher como Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. Pense no século XX que outra mulher teve tanto poder e autoridade quanto Margaret Thatcher. Sabe por que ela não é exaltada? Porque é conservadora. Ou melhor, era. Mas tem uma que está seguindo a mesma linha hoje em dia e já é odiada pelas feministas, que é a Giorgia Meloni. Eu sou fã dessa mulher. Aí fica a pergunta, por que que os grupos feministas não exaltam essas mulheres? E a Meloni, ó, mulher forte, mulher de fibra. Macron foi tentar crescer para cima dela, tomou logo uma voadora. E é isso. 5 casos, 5 episódios, 5 sintomas da mesma doença. E agora vem a pergunta, o que que tudo isso nos revela?
um resgate aos valores cristãos e clássicos. Porque enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar assistindo e, com o tempo, achando normal o colapso da alma humana. Se você ficou até aqui, eu não me apresentei no início, meu nome é Pedro. Se inscreva, faça parte do nosso canal, comente alguma coisa que você queira acrescentar no assunto. Curta esse vídeo, é muito importante para mim, para eu continuar com o meu trabalho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.